CPI criada para investigar os benefícios fiscais concedidos pelos governos tucanos em São Paulo é encerrada sem conseguir fazer nenhuma apuração. A oposição pretendia dar transparência a apurar possíveis irregularidades nas renúncias fiscais, estimadas em 64 bilhões de reais neste ano. A reportagem é de Rodrigo Gomes. Em 16 de março desse ano, a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Benefícios Fiscais foi encerrada na Assembleia Legislativa Paulista. Mas não houve um relatório esclarecendo os objetivos, as consequências e as possíveis irregularidades na concessão de renúncias fiscais pelo governo do PSDB. Isso porque a CPI foi enterrada pela base do governo de João Dória, conseguindo realizar apenas 2 reuniões, nenhuma oitiva e nenhuma solicitação de documentos. Instalada em 2 de fevereiro de 2021, a comissão esperou 6 meses pela indicação dos membros pelos partidos aliados ao governo Dória. Com os membros escolhidos, cabia ao deputado mais antigo, Edson Giriboni, do PV, chamar a primeira reunião para a eleição do presidente da comissão, mas isso não ocorreu. Apenas em 1º de dezembro, já perto do recesso parlamentar, houve a convocação da primeira reunião, após Giriboni renunciar à sua indicação como membro da CPI. O deputado estadual do PT, Paulo Fiorilo, foi eleito presidente, com Edmir Chedi, do União Brasil, como vice. Caio França, do PSB, foi indicado relator. Porém, isso não foi suficiente para fazer a comissão andar. Os parlamentares da base de Dória passaram a não comparecer às convocações de reunião. Sem quórum, a CPI não podia fazer oitivas, aprovar requerimentos ou solicitar documentos. Para Fiorilo, a ação da base de Dória para esvaziar a CPI para investigar as renúncias fiscais apenas aumenta as suspeitas de que existem irregularidades na concessão dos benefícios. Talvez ele tema que há, de fato, algo errado com as renúncias fiscais, porque o governo impedir que a CPI pudesse investigar quais as empresas que receberam benefícios, se os benefícios tiveram retorno ou não, e se eles cumpriram a legislação vigente, só pode ser porque tem irregularidade. Esse é um absurdo, são 64 bilhões que o governo concede esse ano de incentivos fiscais e a gente não sabe para quem, se está tendo retorno ou não. As renúncias fiscais começaram a ser praticadas em 2002. Apenas nos últimos 10 anos foram mais de 115 bilhões de reais em benefícios concedidos pelos governos tucanos. Nos últimos 2 anos, o valor explodiu. Em 2021, a renúncia fiscal do governo superou 41 bilhões de reais. Para 2022, a previsão é de 64 bilhões de reais, o equivalente a 22% de todo o orçamento do Estado. Mas pouco se sabe sobre os destinatários dos benefícios, as contrapartidas e se há impactos positivos na economia. O governo Dória justifica as renúncias alegando que elas auxiliam o desenvolvimento econômico e a criação de empregos no Estado. Mas o doutor em economia e assessor do Sindicato dos Agentes Fiscais de São Paulo, Juliano Goulart, autor do livro A Política de Renúncia Tributária do Estado de São Paulo, avalia que a prática só beneficia os empresários. Existe uma narrativa muito forte que o incentivo fiscal ele é um dispositivo de emprego, renda, desenvolvimento como um todo. Essa narrativa é muito utilizada pelas federações das indústrias, no Congresso Nacional, e inclusive até próprio em federações dos trabalhadores. Mas quando a gente vai olhar o movimento da totalidade, esses incentivos fiscais são carregados de contradições. E as contradições são quais? É que ele não é dispositivo automático de renda, distribuição de renda, geração de emprego, progresso técnico e desenvolvimento como um todo. Ele é sim um dispositivo automático de reduzir custo de produção do empresário e aumentar a sua margem de lucro, sem qualquer contrapartida social. Ao mesmo tempo em que não se sabe os benefícios, é bastante claro que as renúncias fiscais prejudicam as áreas sociais com redução de verbas. Entre 2002 e 2021, estima-se que as renúncias fiscais tiraram 86 bilhões de reais da educação, 34 bilhões de reais da saúde e 27 bilhões de reais das universidades estaduais. Além disso, a prática afeta também os municípios, fazendo com que haja redução dos recursos a que eles teriam direito, como explica Goulart. É um drible na Constituição estadual e também na federal. Por quê? Quando o Estado anuncia que vai fazer uma renúncia de receita, automaticamente ele desvincula também a cota parte do município no ICMS. Então ele está interferindo diretamente no sistema federativo, no pacto federativo, reduzindo a base de cálculo de transferência para os mais de 600 municípios de São Paulo. E também nós temos as 3 universidades, a USP,
a Unesp e a Unicamp, que tem uma cota à parte do ICMS que ainda tem desde o tempo do Orestes Quercia. Então, quando você renuncia, automaticamente está reduzindo a base de cálculo que vai compor as transferências para as universidades. A RBA procurou a assessoria do deputado Edson Giriboni, do PV, para explicar por que ele não convocou nenhuma reunião da CPI, mas não obteve retorno. Por meio de nota, a deputada Analice Fernandes, líder do PSDB na Assembleia Legislativa, disse que o PSDB não se opôs à CPI e decidiu participar, mas que cada deputado é livre para comparecer ou não às reuniões. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.